A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Então, meus irmãos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Hoje nós fugimos do capítulo 13 de São Mateus, porque nós temos uma festa na liturgia da igreja de um apóstolo, que é São Tiago, chamado maior, porque também tem o outro Tiago menor, não é? Que era irmão de João, que também era apóstolo, filhos de Zebedeu. Pois bem, aqui os 2 irmãos, eles, os filhos de Zebedeu, eles vão com a mãe e vão pedir, como se a gente falasse numa linguagem hoje, assim, para compreender melhor, vão pedir cargos, né, de primeiros-ministros. Queriam ficar uma à direita e outra à esquerda de Jesus no trono quando estivesse governando o povo, porque eles pensavam que Jesus ia fundar um partido político, né, trazer um reino terreno, com força, com violência, com exércitos, com todos esses esquemas que nós conhecemos das nações. Mas Jesus respondeu que eles não sabiam o que estavam pedindo, porque se para chegar a alcançar esse lugar, tem que passar pelo martírio, tem que beber o cálice de Jesus, derramar o sangue, tem que ser batizado, passar pela morte, né, e ressurreição. E eles disseram que estavam disponíveis, estavam entendendo, mas não estavam. Então esse aqui é um primeiro ponto que a gente deve analisar. De fato, a gente sabe pela história que o primeiro mártir foi justamente Tiago, no ano 42 depois de Cristo. Ele foi martirizado pelo rei Herodes Agripa. A gente encontra isso nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 a 2, quando diz assim: Herodes Agripa começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Pronto, a gente tem isso documentado. E a gente sabe que esse santo, ele até hoje, a tradição diz que o seu corpo foi para a Espanha, lá para São Tiago de Compostela, onde se ergueu uma grande basílica, e a gente já visitou várias vezes lá. E desde o século IX que tem atrações. Agora, a última coisa que eu queria trazer é quando Jesus diz aqui que os que governam, os que exercem poder, eles fazem isso com muita opressão. Então, aqui eu queria ler o que diz a Bíblia sobre isso. Diz assim, em Eclesiástico 10:
sobre o governo. Um juiz sábio educa o seu povo e a autoridade de um homem que tem bom senso é bem organizada. Da forma como é o juiz do povo, também são os seus ministros. Da forma como é o chefe da cidade, assim são os seus habitantes. Um rei sem instrução destrói o seu povo, e uma cidade terá prosperidade com o bom senso dos chefes. O governo da terra está nas mãos do Senhor, e no momento oportuno ele faz aparecer o homem adequado. O sucesso de um homem está nas mãos do Senhor, e é ele quem concede a glória à figura do escriba. Seja qual for a ofensa, não guarde ressentimento em relação a seu próximo, e não faça nada levado pela raiva. A soberba é odiosa ao Senhor e aos homens. Para ambos a injustiça é abominável. O poder passa de uma nação para outra por causa da injustiça, do ódio e das riquezas. Nada é mais ímpio que o homem que ama o dinheiro, pois ele vende até a sua própria alma. Achei muito importante isso, porque vocês sabem que tem muitas nações hoje que sofrem, ditaduras, perseguições, extremas execuções, e então é bom que a gente medite para saber o que é que Deus pensa sobre nós, porque quem pensar que veio dominar, o domínio na Bíblia se chama serviço, está sempre como um servo que veio para ajudar. Rezemos dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagraste as primícias da missão dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada com o auxílio da sua proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.